Eu queria agradecer, antes de tudo, ao convite que me foi feito pelo Amilcar, a Tuti, enfim, e ao pessoal do vocacional, para fazer aqui essa intervenção. Uma intervenção em relação a um tema problema, né? Que é bastante complexo, que a Suzana aqui me antecedeu, aqui já explanou bastante, e até fiquei muito tocado com vários aspectos da fala dela. Muito complexo, eu dizia, porque geralmente nós fazemos muito pouco, uma coisa que eu chamo, não no sentido moral, mas no sentido ético, lição de casa. Nós fazemos muito pouco lição de corpo, lição de mente, lição de afetos. E, nesse sentido, nós fazemos muitas confusões com a linguagem, que é o meio privilegiado de efetuação do homem, né? O homem é um animal semiótico também, mas o meio semiótico de efetuação é o meio dominante para o homem. E na medida que a semiótica ela é uma espécie de visão mental ou visão de desejo, muito mais do que a visão sensível de uma percepção material, ela também modifica a sensibilidade. O meio semiótico, então, ele, de alguma maneira, faz com que a gente crie paisagens, rostos, figuras, um imaginário como capa do mundo, um delírio efetivo. Nós deliramos na medida que usamos a linguagem. E deliramos a respeito do corpo, a respeito da sociedade, a respeito da comunidade, a respeito das leis, das normas, das normalizações, do Estado, do poder, da política. E, na medida em que deliramos, nós deliramos geralmente em estado baixo, em estado rebaixado. O que eu quero dizer com isso? Sem moralizar o delírio é uma matéria muito interessante, inclusive da arte, mas o delírio como efeito dos nossos estados de impotência, as projeções que a gente faz. Mas isso tudo era para dizer uma coisa muito simples, que na verdade nós confundimos o signo, a imagem e a ideia. Uma distinção que Spinoza já fazia no século XVII. Uma coisa é a palavra, outra coisa é a imagem sensível, seja ela auditiva, visual, tátil, etc. E outra coisa é a ideia. E nós usamos as palavras como se fossem ideias. Não que não tenham ideias, não que as palavras não sejam veículos de sentidos, ao contrário, elas são prenhes de sentidos, mas de sentidos cristalizados como significações. As significações nunca foram ideias. Significações são ideias formatadas ou prontas, né? Modelos. E nós adoramos as significações. A gente faz um culto às significações, inclusive às significações revolucionárias, as transformações e as transgressões de sentido. E as significações, na verdade, elas são uma maneira de falsear a realidade, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Desde quando o falso foi um problema para o homem? Ou a mentira? Como diz Nietzsche, o homem necessita da mentira. Sem a mentira, ele não segue à frente. De que mentira que ele necessita? E que tipo de homem é esse? Bom, mas vamos lá. Então, a linguagem ou a efetuação semiótica do homem implica, então, uma criação de futuro, uma interpretação do passado, uma adaptação ao presente
E, nesse sentido, as palavras que se confundem, então, ou as ideias que se confundem, que são reduzidas a significados, e os significados que são traduzidos por palavras, criam, então, generalizações. E a gente fala de cultura como uma generalidade. A gente fala de ação como uma generalidade. A gente fala de subjetividade como uma generalidade. A gente fala de arte, de política, né, até de invenção artística, né, como generalidades. Como se a arte e a cultura fossem bens em si. A gente viu muito bem já, ao longo dos anos, que já faz praticamente 2 séculos que existem movimentos de contracultura. O que são movimentos de contracultura? O que a cultura tem de tão nocivo? É contra uma palavra, um sentido de mundo que a gente luta? Aliás, lutar contra. Outro engodo. O que é uma luta? É a mesma coisa que um combate? Uma guerra é a mesma coisa que uma máquina de morte? O inimigo está onde? Eu luto contra o poder. Eu vejo, hoje em dia, como se fosse a descoberta essencial para a humanidade, que é muito importante empoderar as comunidades. Eu nunca achei que o capitalismo fez o contrário. O capitalismo, outra generalidade, o que é o capitalismo, né? Enfim, mas formações sociais que têm esse modo de produção, de comportamento, de existência, sempre investiram em forças que empoderam o homem de alguma maneira. Mas são alguns poucos, ou são todos, ou são uma minoria, uma maioria? O que é exatamente isso? É a democracia, a oligarquia, a tirania, a monarquia? Bom, mas sempre teve um investimento no empoderamento. E o empoderamento, ele implica uma visão pessimista da existência, uma visão melancólica. Eu vejo sempre os artistas, né? Aqui eu me deparando com as generalidades. Não existem os artistas, existem muitas atitudes artísticas, mas muitas tendências, digamos assim, dominantes na arte, nas ciências, na filosofia, no pensamento, principalmente em relação a intelectuais, que é outro clichê, né? Uma certa tristeza, uma melancolia, uma desistência, uma certa depressão, né? que atravessa os discursos. E eu sinto que é um pessimismo radical que atravessa o homem, uma espécie de doença que vem de longa data achacando a humanidade. E essa doença, ela tem uma ligação direta com a inoculação de uma falta em nós, com a inoculação, como diria Nietzsche, de uma má consciência, um pecado, uma culpa, uma imperfeição na existência. Então, no lugar da imperfeição, ou no lugar desse buraco, vamos encher com uma perfeição formal, mesmo que seja de passagem ou provisória, sempre com o horizonte da cultura melhorando esta forma, que é uma perspectiva moral. A moral dominando a cultura e as artes. Melhorar o homem. E desde quando o homem precisa ser melhorado? O que a gente entende por homem? O que é exatamente o homem? O homem é uma forma? O homem é uma mente, é um corpo, é um desejo, é um eu, é um inconsciente? O homem, ele faz parte da natureza, né? Como uma minhoca, uma cobra, o sol, um riacho. O homem é simplesmente uma modalidade de dobras de forças, de potências ou de energia, simplesmente isso. É um modo que a natureza inventou para si, para brincar com ela mesma. O homem é uma brincadeira, uma invenção da própria natureza. E não vai haver o menor problema quando o homem desaparecer. E nem quando a Terra desaparecer. Né? O homem não tem força para destruir a Terra. Né? Ao contrário. Bom, eu acho também que a gente sofre, além da piedade, porque isso tudo dá para nomear como piedade,
a gente sofre uma vontade de conservação. A gente precisa conservar as coisas. Então, a ideia de conservação e a compaixão do homem é o que gera algo que me lembra sempre Nietzsche, porque ele dizia: o maior perigo que a humanidade corre, né, é o da desistência, e daquele que leva a gente a sentir um certo asco, um certo nojo do homem, e até não querer mais o homem como modo de existência, o homem em nós. Homem aqui também é uma palavra, né? Mas na verdade Nietzsche está falando de forças que constituem o homem, os homens, ou a humanidade, ou certas formações sociais. Um desgosto, por quê? Porque, de novo, vou voltar ao ponto da questão da inoculação da falta. Nós, na medida em que não percebemos as forças que nos constituem, nós lutamos por encontrar uma forma que nos ajuste ao mundo, ou a gente inventa um jeito de adaptar o mundo a nós, criar um mundo à nossa imagem e semelhança. E achamos que a forma, a regulação, a organização, a lei, o bem, são, então, elementos que vão salvar o homem, resgatar o homem desse estado de impotência e de miséria. E, na verdade, o homem, ele tem um modo de existência extremamente rico, né, e complexo, como dizia a Suzana há pouco, né, e na mesma medida em que o homem é um animal semiótico, ele também é um animal gestual, é um animal de movimentos, é um animal estético, é um animal afetivo, né, é um animal mental, é um animal intensivo, né? E ele não é só animal, ele também é mineral, ele tem muitas potências. Aliás, essa classificação mineral-animal é uma classificação extremamente falsificadora e reducionista também, né? Tem uma pluralidade de forças que nós sequer detectamos aí, atuando, agindo em nós. Então, essas efetuações do homem e os meios de efetuação são usados de modo infantil, eu diria. Infantil, porque a coisa que menos acontece ao homem, já dizia Nietzsche logo na primeira parte do prefácio da Genealogia da Moral. Eu temo que naquilo que a gente chama de experiência cotidiana, nós estejamos sempre ausentes de nós mesmos. Nós não sabemos o que se passa conosco. Nós, animais, homens do conhecimento, desconhecemos a nós próprios. Estamos sempre conhecendo o mundo, a natureza, as moléculas, os átomos, as partículas, subpartículas, o modelo do tempo, o modelo do espaço, os objetos exteriores, a política, a sociologia, a antropologia, as ciências humanas, as artes, a cultura. A gente fala, tagarela, elucubra sobre um monte de questões complexas, problemáticas, importantes, urgentes. E aquilo que há de mais sutil, interessante, decisivo no homem, ao meu ver, não é nem sequer desprezado, porque nem sequer é percebido. Percebido o que exatamente? O que se passa com o homem? Na medida em que ele se efetua semioticamente, ou seja, usando a linguagem, na medida que ele se efetua sensivelmente ou esteticamente, usando a sensibilidade, na medida em que ele se efetua através de velocidades e movimentos do seu corpo, que constituem corpo nele, na medida em que ele se efetua afetivamente, ou seja, que a sua potência, a sua capacidade varia, uma vez que
ele usa a linguagem e algo retorna a ele em forma de afeto, uma vez que ele usa a mente e algo retorna a ele em forma de afeto, uma vez que ele usa o corpo e algo retorna a ele em forma de afeto. O que é um afeto? É uma variação daquilo que sustenta ele, uma variação da própria força ou potência que o constitui na existência. Isso volta, retorna o tempo inteiro. Isso que retorna sobre nós é o que mais é desprezado. No melhor dos casos, nós interpretamos o retorno quando ele já aconteceu e quando já está decidido. Nós não nos servimos da matéria em movimento, do acontecimento da vida em nós enquanto ela acontece, e aí a gente se põe a julgar, que é o que mais os homens gostam de fazer. Inclusive, as artes e a atmosfera da cultura está entupida disso. Só que, muitas vezes, aparenta que o julgamento do artista é mais justo do que os outros, porque é um pouco mais aberto, complexo, sensível às variações e às diversidades. Então, a gente se põe a julgar por quê? A gente se põe a falar bem, a falar mal, a buscar a verdade, denunciar a mentira, apontar o que é útil, denunciar o que é nocivo. A gente se põe a dizer o que é razoável e denuncia o insensato. Por quê? Porque a gente acredita ainda, como dizia a Suzana aqui há pouco, no bem e no mal. Né? A gente faz esse reducionismo. Né? E, na verdade, como dizia Spinoza, não tem bem e mal. Os dois são ficção, não apenas o mal, uma ficção, mas o bem é mais ficção ainda do que o mal. E Nietzsche chama para si, diz: me aponte as obras do bem e me aponte as do mal. O mal fez muito mais obra e algo de interessante para a humanidade do que aquilo que a humanidade chama de bem. Né? Então, eu suspeito muito da nossa boa vontade e das nossas boas intenções. Aliás, a hora que a gente coloca bom e mal na intenção, aliás, a hora que a gente põe intencionalidade na intensidade, fudeu, ferrou tudo. Por quê? Porque a intensidade não é intencional. A intencionalidade, ela só domina em nós na medida em que a gente perde o foco do que se passa em nós, na medida em que a gente acontece, na medida que a gente existe, de novo, fisicamente, ou sensivelmente no corpo, ou semioticamente, ou mentalmente, né? A gente perde o foco do que se passa em nós. Deleuze chamaria isso de devires. Né? A gente não tem olhos para os devires. Os devires não são aquilo que ingenuamente se traduz da filosofia grega, o vir a ser a partir de um ser natural. Não existe ser natural. A única natureza é a potência de criar natureza, a potência de criar realidade. Não existe realidade ou natureza pronta ou natureza natural. Aliás, eu fico sempre um pouco curioso, né, e acho engraçado o modo como uma grande parte dos ecologistas adoram falar de meio ambiente, né, como uma natureza natural. Né, ou até como nós nos alimentamos de modo ou vegano, ou macro, ou vegetariano, ou seja lá de que forma for, em nome de uma natureza em nós. Né? Eu acho que há muitas mistificações. Aliás, eu acho que o único problema é aquilo que faz a gente mistificar. Não tem outro problema. Né? E o que faz a gente mistificar é sempre uma espécie de perda de foco, ou separação de nós mesmos daquilo que podemos. E o que a gente pode, efetivamente? A gente só pode se efetuar. Aliás, não é nem algo que está em nosso poder, a gente se efetua na marra. A gente é obrigado a se efetuar. Alguém aqui consegue deter o tempo? Impossível. O tempo nos violenta, ele nos enraba, ele faz com que a gente se efetue necessariamente, que a gente queime, que a gente gaste, que não tenha nada para conservar. Então, a gente se efetua necessariamente. Eu dizia, a potência que a gente tem não está exatamente na efetuação, mas no modo de efetuação. Está no como e não no o que, ou na verdade, ou no ideal. O problema das utopias é acreditar no ideal.
É muito pouco ser utópico, muito pouco e muito mistificador também, porque o não lugar, ele é já uma condição de qualquer existência. O não lugar e o não tempo, não tem lugar e tempo natural. O homem tem que criar o seu tempo e o seu lugar, e não se pôr no lugar que está dado e distribuído socialmente, politicamente, economicamente, historicamente. Ao contrário. E por que a gente tem que sempre se lamentar com o destino mal da humanidade? Hoje eu tive em Heliópolis, numa experiência do Cinema Nômade que a gente faz. Levamos o Cinema Nômade hoje para uma galera de 12 anos. Houve muitas manifestações indignadas de professores que até se envergonharam dos seus alunos, porque eles não sabiam se comportar num filme, e discutir esse filme, e aproveitar uma ação, como dizia antes a Suzana aqui de novo, benfeitora, né? Eu quase me senti um benfeitor lá, levando o Cinema Nômade para os carentes, né, de Heliópolis. E na verdade, eu disse a eles, olha, eu ficaria triste se eu esperasse algum retorno, se eu viesse aqui simplesmente falar algo para os outros, mas sempre que eu falo alguma coisa, eu estou falando para mim. Para mim, em que sentido? No sentido que eu estou focando nas condições de efetuação da minha existência, porque isso sim retorna para mim em forma de quê? Ou de energia, ou de melancolia, digamos assim, de depressão. Ou eu me fortaleço, ou eu me enfraqueço, ou me entristeço, ou eu me alegro. Há um retorno. A única lei de natureza, como dizia Nietzsche, é eterno retorno. Retorna necessariamente, imediatamente, tudo aquilo que, não apenas o que eu faço, mas como eu faço. Esse é o ponto fundamental. Não é algo em mim, essencialmente, nem no ideal, essencialmente, nem no sujeito, nem no objeto. Por isso, a questão da subjetividade, da produção de subjetividade. Ainda mais como ação cultural, né? É uma coisa que tem que ser muito bem questionada. Então, há algo que se passa comigo na medida em que eu estou me relacionando, segundo aquilo que eu quero, em relação ao que eu me ligo, e como eu faço isso. Que é a maneira de ser, e não o ser. Nem o ser do sujeito, nem o ser do objeto. O ser do sujeito e o ser do objeto são efeitos da maneira de ser. E a maneira de ser não está nem em mim, necessariamente, nem no outro. A maneira de ser, ela está no encontro. E o que não tem, de fato, eu acho, é encontro. Essa é a miséria social. Não é capitalismo, socialismo, poder, Estado, lei. Nós não sabemos encontrar, né? A gente não sabe mais o que é encontro. E se a gente não sabe o que é encontro, a gente não sabe o que é experiência. E se a gente não sabe o que é experiência, a gente não sabe o que é fonte, alimentação, retroalimentação, moto contínuo, criação de si mesmo, né? A gente não sabe. Como é que a gente sabe? A gente não sabe nada? Sabe, mas a gente sabe sempre de modo retardado. A gente sabe através da consciência. A consciência que nos informa, essa grande benfeitora da humanidade, tudo tem que ser consciente. A consciência, que é sempre retardada, ao meu ver, né? É ela que nos informa, né? Aquilo que está fazendo mal ou fazendo bem. Na medida que ela nos informa sempre retroativamente, como diz Nietzsche, o olhar de caranguejo do historiador. Aquele que olha para trás e daí ele vê o que ele não quer e idealiza o que ele quer. E assim ele cria o campo do possível. Um mundo melhor é possível. E ele perde o meio. Então eu queria falar um pouco do meio. Inclusive a ação cultural como produção de meio. Meio não é o meio ambiente. Ou melhor, talvez a gente precisasse entender o que é o ambiente do meio. Né? O meio, ele não é uma média também. Não é uma coisa medíocre. Exemplo, a lei, para Hobbes, era claramente o meio, a mediação necessária para os homens não se matarem entre si. Porque eles viviam num estado de guerra, né? No seu estado de natureza, guerra de todos
contra todos, a lei, o Estado, enfim, vai criar uma mediação tal, onde o homem negocia um estado de sociedade, ou de civilidade, ele conquista o direito positivo. Obviamente que a lei, como universal, é um falso meio. Desde quando o universal é um bem? E agora, uma questão que me vem imediatamente é, desde quando que o direito do homem, os direitos universais do homem são uma coisa interessante para o homem? Por que se fala tanto em direitos universais? Valores universais. Quem acredita em valores? O valor, o que seria um valor? Um valor é um ideal? O valor é um horizonte? E aqui a questão do que é cultura. O que eu cultivo são valores, valores prontos, valores idealizados, valores religiosos, artísticos, culturais, da etnia tal, da raça tal, do povo tal, da nação tal. Um valor é um horizonte imediato como meio de efetuação. Aí o valor começaria a ter algum interesse para mim. O que é o valor, então? O valor é o horizonte sem o qual a minha existência não se efetua. Mas não é simplesmente não se efetua. Não se efetua como? Devolvendo a mim um plus de energia, me modificando na essência, produzindo eternidade na existência. Isso é ideia de um filósofo maluco? Que fica simplesmente idealizando o que é eternidade, o que é existência, fica sonhando, e etc. e tal. Eu acho incrível as formas múltiplas e variadas que o homem tem de rebaixar a si mesmo na própria existência. Ele existe e não sabe que a eternidade é fabricada na própria existência. A eternidade não é um outro lugar, um outro tempo, um fora do tempo, né? Uma origem ou um fim. A eternidade está no meio e no meio do acontecimento. Eu estou dizendo essas coisas não simplesmente como uma especulação filosófica, mas como matéria de questionamento do que é fazer arte, ou criar cultura, né? Ou ser artista, ou até agir socialmente, de modo cultural, ter uma ação cultural. Aliás, o que é uma ação? É uma palavra, de novo, é um significado, é um sentido, ou uma ação é um acontecimento, que tem múltiplos sentidos. Spinoza, ele só entendia ação como criação. Aliás, ele não gostava dessa palavra, criação. Nietzsche gosta mais dela. Criação ele ligava ao criacionismo cristão. Mas o que a gente quer dizer com a ação criativa é uma ação inventiva, né? E Spinoza sabia que a natureza é inventiva e inédita a cada momento. Como diz o Bergson, é impossível que este momento, e qualquer momento, não seja absolutamente inédito. E, no entanto, nós temos a capacidade de nos aborrecer, de nos entediar com a mesmice. Então, eu fico imaginando que há uma vontade de mistificar em nós sempre que a gente desfoca de nós mesmos. É uma espécie de irresponsabilidade em relação a nós mesmos, uma irresponsabilidade ética, porque os moralistas iriam dizer, é muito importante que você seja responsável por certas coisas, por formas, por consciência, refletir no efeito da ação, etc. e tal. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma grande sacanagem, um descuido de si, um jogar-se fora, porque a responsabilidade fundamental que nós temos, que está em nossas mãos, nós não somos culpados, nós somos cúmplices disso, é a responsabilidade do que fazemos com as nossas vidas. E aí, sob essa ótica, então, a ação, ela não tem nada a ver com ativismo ou com fazer coisas. Aliás, ao contrário, muitas vezes se faz muitas coisas para não agir. Eu acho que a ação está... Onde menos existe ação, é onde mais tem atividade. Aliás, nós estamos entupidos de atividades. Vamos atividade aqui, atividade lá, vamos fazer atividade com os meninos, atividade com não sei o quê, atividade com não sei o quê. Vagabundagem, ócio, idiotia, lacunas, esquizofrenias, autismos são perigo. Nós precisamos nos entupir de tarefas. É a tal da terapia ocupacional que dominou o horizonte humano. Nietzsche dizia que o grande risco do homem no século XIX era a vontade de instrução.
Hoje nós estamos tão instruídos, né? E eu vi isso em Heliópolis, a queixa, aqueles meninos mal educados, malvados, não tem capacidade zero de atenção, foco nenhum, vontade de sacanear, de zombar, de dizer fodam-se, né? Mas aí chamar a atenção, né, deles em relação a esse fodam-se, que na verdade é um foda-me, né? Ele está se ferrando porque ele está ainda no foco do ressentimento. O problema é esse, nós acreditamos na porra do ressentimento. O que é isso? Nós somos, digamos assim, miserabilizados, né? A gente é virado trapo. É uma matéria incrível, 100 e tantas crianças, trapos, restos humanos, mas tem 12 anos só, né? Mas você vê já com 4, 5 anos já, os trapos, os restos. Mas, desde quando isso está errado? As nossas formações sociais, elas investem. Michael Moore, que foi citado aqui, né? Apesar de muitas vezes ele ser panfletário, mas ele faz coisas muito interessantes, diz coisas muito interessantes. Por exemplo, a sociedade americana, né, há lá as suas instituições, os seus dispositivos de poder que regulam a taxa de insegurança, a taxa de violência. A questão não é eliminar a violência. São doses de violência, de delinquência necessárias ao controle. Mas o pior dos controles não é nem esse, da insegurança, da violência. O pior dos controles é o nosso mau gosto. A gente se queixava antigamente, né, da censura, né, e dos militares, da ditadura, que proibia ou que obrigava a fazer. Era o que não pode ou o que você deve. Agora, a gente só tem o que eu quero, não tem mais o que não pode e o que se deve, tem o que eu quero. O que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer novela, a gente quer cinema de Hollywood, a gente quer diversão, distração, a gente quer embriaguez. Embriaguez no sentido do entorpecimento. A arte também, a cultura também. Por quê? A nossa vida é tão de mentira, no sentido de que a gente sempre se joga fora a cada minuto, que assim que a gente tiver um tempo para não fazer nada, a gente se entope de algo que faça a gente dormir. A gente adora as virtudes do sono e os instrumentos que fazem a gente dormir. E o ódio ao outro é uma maneira de se entorpecer. O amor ao outro também. Amar e odiar são maneiras de se entorpecer. Falar bem e falar mal. Se instruir, querer fazer o bem, se entupir de boas intenções, também é uma maneira de se entorpecer. É uma mentira. Né? Por que tanto a gente quer fazer o bem? Por que tanto também a gente pinta as catástrofes na nossa frente? Talvez a Terra seja destruída, a humanidade vai se destruir. Não vai fazer a menor falta para a natureza. Está tudo certo? Nós temos a vida que merecemos. Né? Não existe justiça divina nem humana, a justiça é imanente. Ou, a não ser que a gente acredite em Deus. Bom, então, né, boa crença, boa vida na crença. Senão, a gente, né, ou a gente fica lutando com o diabo e adorando Deus, né, ou a gente vai ficar mais interessante. Como disse a Suzana, a coisa é mais complexa. Bom, então, a questão é subjetivação. Antigamente, né, tinha a questão, a dualidade, individualismo burguês ou então coletivismo socialista. Ou simplesmente indivíduo contra a coletividade, ou uma certa, até, como diria Hegel, né, uma conciliação. Né? Precisamos conciliar o indivíduo com a sociedade, assim como Freud dizia que a gente, infelizmente, a gente tem que adotar a lei, porque o mal está dentro de nós, como que a gente vai viver civilizadamente? O mal-estar necessário. Né? Os padres, né, seguem pregando. Hoje em dia, os padres já não são mais tantos psicanalistas, o psicanalista já está meio fora de moda, mas o publicitário segue aí na ponta. São tipos de padres, né? A humanidade sempre precisa de padres. Os artistas também são padres, né? Artistas, aqueles que investem na cultura, né? Então, o que eu acho engraçado é que nós descuidamos daquilo que nos entristece, daquilo que nos leva para o buraco, para a melancolia, e a gente inventa um motivo para viver e para existir. Eu preciso ter uma missão, senão eu vou fazer o quê? Eu me mato. Talvez fosse mais nobre, não sei.
Não é um convite ao suicídio, longe de mim isso. Ao contrário, eu sou um otimista. Eu acho que a natureza e a existência é perfeita, absolutamente perfeita. Então, há uma certa vagabundagem, lassidão do ser humano em não investir nesse foco de perfeição. Ah, ele existe? Infelizmente não. Mas ele tem que ser inventado, senão ele nunca vai existir. Existe um jeito de inventar um foco segundo o qual a existência é perfeita. É claro que existe um jeito. Bom, eu posso até estar blefando aqui. Mas como você sabe? Não sei, talvez eu não saiba nada. Eu sou um crente também. Mas é possível que eu tenha experimentado e pratique isso de alguma maneira. O que eu quero dizer com foco perfeito? É uma coisa muito simples, muitos já disseram com outras palavras, né? O Nietzsche diz de modo muito interessante no seu Zaratustra. Ele diz assim, lá o Zaratustra uma hora fala assim: vinde a mim todo o acaso, porque ele é inocente como uma criancinha. O que ele quer dizer com isso? Ele está parodiando Cristo, né? Cristo dizia, vinde a mim as criancinhas porque elas são inocentes. Cristo era muito injusto, né? Deixava de lado, então, os velhos, os adultos, enfim, os animais, eram só as criancinhas que eram inocentes. A gente sabe que as criancinhas não são nada inocentes, né? Não que elas sejam culpadas ou faltosas, longe disso também, mas o desejo é produzido, a gente sabe disso. Mas ele diz assim, vinde a mim todo o acaso, porque ele é inocente como uma criancinha. Vinde a mim todo o acaso, é o bom acaso e o mau acaso. Existe um sujeito chamado Dom Juan de Matos, das obras lá do Castanheda, que diz assim, infelizmente hoje em dia não tem mais tiranos, nem mesmo pequenos tiranos. Por que é interessante um tirano? Porque você se põe à prova. Nós não. A hora que aparece alguma coisa parecida com um tirano, alguma coisa que nos oprima, que a gente se sinta oprimido, a gente adora encontrar e enxotar e acusar. Olha, o poder que nos oprime. Ao invés de aproveitar aquele presente para criar uma maneira segundo a qual a existência é perfeita. Se o mal, como dizia Spinoza, se o mal me atinge, é porque tem alguma coisa de comum comigo. Mas não é por causa do que tem de comum comigo que ele me faz mal. Então o comum é anterior ao bem e ao mal. Há um comum, há um meio comum, que não tem nada a ver com comunidade, e muito menos com lei universal. O comum não é o universal. Ao contrário, há um meio extremo sem o qual não há composição, não há relação, não há modificação de si e do outro. Não há jogo. Então, esse meio comum é um meio imediato, não um meio de mediação. Esse meio comum, onde é que ele está? Você está inventando, cara, você está viajando, é muita ficção imaginar que tem um meio imediato. Mas é só a gente começar a se pôr um pouquinho à prova, a se cutucar um pouco, a fazer a lição de casa. Como é que eu estou me efetuando aqui agora? Eu estou usando palavras, linguagem? Ora, linguagem é um meio? É um meio, não é? É um meio, eu falo, ouço, leio, escrevo, enfim, uso signos e crio transformações incorporais. Ou transmito, ou reproduzo as transformações incorporais. Mas transformações incorporais, o que elas fazem? Aquilo que disse a Suzana antes aqui, são experiências do tempo. Elas modificam o horizonte, o futuro e o passado, no mesmo lugar, de modo incorporal, com um exercício semiótico. Eu estou simplesmente efetuando e criando visões. Dizia Godard, olhe para aquele castelo. É um castelo comum do norte da Áustria, talvez. Mas se eu disser que aquele castelo é o castelo onde viveu Hamlet. É o castelo onde viveu Hamlet. É outro castelo. Há uma transformação incorporal, simplesmente, ao enunciar que é o castelo de Hamlet. Então, há uma produção, há um meio semiótico de efetuação, e essas produções de incorporais se dão através do nosso exercício, do nosso uso. Poxa, o Stalin acreditava que a linguagem era neutra. Ele acreditava em ideologia, em Papai Noel também, ideologia e economia socialista ou capitalista. Os bens em si são neutros e a linguagem em si é um bem neutro. Dê papel e caneta para uma criancinha que ela vai ser, ela vai se empoderar. É um bem de liberdade, né?
Na verdade, não tem nada a ver com bem e mal a linguagem, nem mesmo os bens, os instrumentos de produção. São sempre meios e usos. O modo de usar a linguagem. Usa a linguagem para fazer corrente de poder ou criar potencialização. Necessariamente vai se dar isso. Agora, se eu encontro um meio imediato na linguagem, um meio imediato na semiótica, o teatro sofre disso. Arthur reclamava, só tem narrativa no teatro. Vamos acabar com as obras-primas, ele dizia. Né? Só tem essa porcaria dessa narrativa, fico contando historinhas. E acontecimento zero, não acontece nada. Né? Então, não se sabe mais acontecer via linguagem. Então ele dizia assim, só gritos e berros, urros, cala a boca. Ou então faz igual Mazoc, costura todos os órgãos. Não me efetuo mais por esses órgãos. Porque os órgãos são capturados. Há uma mediação que é investida socialmente. Como o poder age? O capitalismo age como? Oprimindo o indivíduo? A família? Nada disso, nós somos muito mais modernos, nós somos pós-modernos até. Agora, a sacada é a produção do meio. Então eu não preciso controlar esta ou aquela pessoa, este ou aquele grupo. Eu produzo um meio onde a vida necessariamente se efetua. Você não tem que respirar? Então vai respirar esse meio. Você vai respirar necessariamente. Ah, que bom eu respirar nesse meio. A questão é, o que me acontece ao respirar nesse meio? Ah, me acontece, é um meio muito nocivo, é mau. Eu até me alimento com transgênicos. Será que os transgênicos não podem modificar o meu modo de existir ou me deixar mais forte? O que não me mata, não me deixaria mais forte? Não, eu preciso encontrar a minha natureza e só me alimentar com o que é natural. Bom, o que não é natural, né, é moralizar a existência. Isso não é. Né? É envenenar a existência. É encontrar um mal fora de nós ou mesmo dentro de nós. Só tem, na verdade, mau jeito e bom jeito. Mas, um pouco mais do que isso. Tem o mal ou o bom jeito, o mal ou o bom uso do bem e do mal que me acontece. É isso que tem. Não tem outra coisa. E aqui que haveria uma dimensão ética que se aliaria com a potência estética. E nesse caso, nós precisaríamos encontrar o imediato da linguagem, o meio imediato do corpo, o meio imediato dos afetos, né? Um foco, não no outro, nem no eu, mas um foco no meio, nesse meio imediato que é condição da minha existência. Esse meio que produz realidade e eternidade em nós. Esse meio que produz subjetivação? Não. Subjetivação necessariamente é assujeitamento. Aqueles que acreditam no sujeito ainda vão em frente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente nunca deve desaconselhar as coisas. A gente deve sempre dizer assim, faça tudo o que você quer e faça bem rápido, acelere, vá fundo. Você precisa de alimento, eu te ajudo. Você quer acreditar no sujeito, vá fundo. Tem um monte de literatura que faz a gente acreditar no sujeito. Mas é importante ser sujeito da história, sermos ativos. Desde quando o sujeito é ativo? O sujeito é um assujeitamento, é uma separação. Nós achamos que ganhamos muito quando a gente ascende ao status de sujeito. Nós ganhamos autoridade, nós ganhamos empoderamento. Mas cada indivíduo é uma célula de poder, isso não é democrático? Muito bem, é isso que é a democracia. É isso que a gente quer para nós? Empoderar. Empoderar por quê? Porque já éramos impotentes. Só o impotente quer se empoderar. Mas por que então a gente não vai na questão essencial? Foco no meio imediato da produção de si. Tudo que eu efetuo, seja determinado por um outro, ou por mim, ou meio, necessariamente volta sobre mim. Então, o poder adora criar meio. O meio onde eu como, me alimento, respiro. Bom, esse meio, o patrocínio, por exemplo, as leis, Lei Rouanet, né, PROAC, tem uma série aí de pegadinhas, né? E o que eu faço com isso? Bom, se eu sou determinado de fora, necessariamente eu sou passivo. Eu posso fazer 1000 atividades. Eu sou obrigado a agir. E sou ativo, de modo algum. Então, isso não é ação. Ação cultural, né,
primeiro lugar, então, ação é sempre um ato de criação. Ou então, quer dizer, isso, claro, eu estou fazendo um convite para a gente se entender conceitualmente. O que eu designo como ação é um ato de criação. O resto eu não chamo de ação. Então, a hora que me dizem uma ação, eu estou entendendo criação. E o que é uma criação? Uma criação necessariamente é uma abertura máxima para o que me chega. Não é uma arrogância dizer assim, não quero nada de fora porque eu gênio crio tudo de mim. Não é, ao contrário, aquele que é criador, ele se abre, ele é sensível, ele aumenta a sensibilidade, a capacidade de ser afetado, ao máximo ele aumenta. E faz com que isso dure nele, crie tempos próprios, entre tempos, no meio desses tempos esquadrinhados, que nos obrigam, né, e até que nos empoderam e nos autorizam. Então, criar tempos e atos, né, até estados de demência, porque demência sem mente, porque a mente é sempre a mente de um outro, claro, é muito melhor ser demente, sem a mente do outro. Espaços de tempo que pensam em mim. Eu posso criar, então, isso. Mas a criação implica uma duração, então tem que ter um acontecimento de potência, afetivo, seja do corpo, seja do pensamento, né, que gere variação, né, que faça com que isso vire combustível de criação e efetivamente crie algo. E o essencial dessa criação não é nem tanto o que o outro vai aproveitar. Não, eu estou fazendo arte para os outros, para dar consciência para a sociedade. Mentira! Né? A arte se faz, essencialmente, para se modificar a si mesmo. Mas isso é egoísmo? Desde quando existe ego aqui? O ego aqui, ele é um mero efeito de submissão. Existe uma pluralidade, existe uma coletividade em mim, antes de ter um eu, essa falsa unidade. A única unidade é aquela que continua o meu modo de existir no sentido de me produzir a mim mesmo. E aí eu diria, produção de subjetividade? Não. Processos de singularização. Ou produção de singularidades ou de singularizações. O que é uma singularidade? Não tem nada a ver com o indivíduo e nem com eu. Nem com o indivíduo físico, nem com o eu lógico e nem com o eu moral. Muito menos com Deus. Singularidade é o modo necessário sem o qual aquilo que acontece a mim não é alimento de continuidade de mim mesmo. Não aumenta a minha capacidade de existir. Singularização necessariamente faz isso. Sempre que eu me singularizo, eu me efetuo de um jeito tal que tudo que se passa retorna sobre mim, há um devir que me preenche, há um tornar-se diferente de mim mesmo o tempo inteiro, que faz com que eu me fortaleça, eu me torne cada vez mais capaz de acontecimento, de abertura. E eu vou ser o contrário de um crente, de um idealista, de um utopista, de um melancólico, de um depressivo, ou de um politicamente correto, ou até de um politicamente incorreto. Vou ser o contrário dessas coisas todas. Por quê? Porque eu estou gerando realidade e gerando valor. O valor não está pronto. O que é o valor? O valor nada mais é do que essa linha de continuidade da força que me constitui e que me intensifica. Então é uma continuidade intensiva. É isso que vale. Então o que vale? É uma forma? É um significado? É uma verdade? É um objeto ideal? Não, o que vale, né, é um horizonte imediato, abstrato de mim mesmo, que me põe em continuidade com as minhas intensidades e não com as minhas intencionalidades. Como dizia Deleuze, a boa intenção será forçosamente punida. Necessariamente ela é punida. É assim que vocês me recompensam, olha tudo que eu faço, o nosso esforço, eu ainda acredito no ser humano, eu tenho esperança. Esperança é uma paixão triste. Na verdade, uma cretinice ter esperança. Né? Ao invés de investir na espera, então, né? Dizia a Suzana antes, não se sabe mais esperar, claro, não se investe na espera. A espera, ela é carimbada com um aspecto negativo. No entanto, a espera tem muito mais a ver com a atividade do que a esperança. A esperança é o contrário, é uma paixão triste ainda, além de tudo. A espera é uma espreita. E o que é uma espera? A espera implica confiança.
implica um acolhimento do acontecimento. Que venha, inclusive, o pior, eu que saiba aproveitar. Há tempo, então eu preciso de doses de prudência, porque às vezes eu não tenho tempo de reação. Que eu tenha tempo de reação para o mal que chega até mim. Então, eu que crio essas doses de prudência para mim mesmo. Prudência tem nada a ver com medo, ou com taxas de insegurança, como diria o Michael Moore, né? Então, a prudência como meio de ousadia, meio de ousar, coragem, né? Ela dizia, também eu fico ouvindo um pouco, quer dizer, lembrando um pouco do que ela disse, isso ajuda a gente a problematizar ainda mais. O que é coragem? Né? Tem nada a ver com uma qualidade subjetiva de alguém que é muito corajoso, valente. A coragem na verdade, antes de tudo, uma confiança. Uma confiança que tudo que se passa na vida é em prol da própria vida, né? E há necessariamente um retorno da natureza sobre ela mesma, sempre no sentido da potência. Se não fosse assim, o mundo um dia ia acabar. Até Deus ia ter o calcanhar de Aquiles de Deus. Ora, se há um absoluto, uma perfeição, né, eterna, né, é necessário que em qualquer horizonte de abertura, essa abertura retorne como criação de energia ou produção de si. Como diz Spinoza, Deus é causa de si mesmo. Deus não é um banana se olhando no espelho, sentado numa poltrona. Deus é uma usina de produção, e produção de si. Ora, eu sou parte desse Deus, eu sou parte dessa natureza, eu que me torne uma usina de produção de mim mesmo. Só nessa medida eu consigo dar e gerar e ser generoso e produzir valor. Aí eu posso fazer o bem, mas de que vale o bem? Né? O que importa? O bem é produção de realidade. O que é uma realidade? É algo que faz, né, com que a minha vida fique mais rica, né, mais variada, se diferencie ainda mais, fique mais dinâmica, mais veloz, mais potente. Né? Isso é um valor que não tem nada a ver com valor moral ou valor religioso. Né? Então, eu acho que o nosso tempo está se extinguindo, segundo esse acordo aqui, mas para ainda dizer alguma coisa em relação à cultura. Eu entendo de modo positivo cultura, não preciso entrar no movimento de contracultura, desde que a cultura seja um cultivo de tempo, né? Seja uma contemporaneidade do futuro e do passado em relação ao presente. Né? Se o futuro se torna a dimensão virtual que vira um princípio de ação sobre o presente, né? Uma força de escultor que vai esculpindo o presente, né? Onde começa o desejo, mas não o desejo que vai ser, mas que já é virtualmente como horizonte, o futuro como horizonte imediato de mim mesmo. Eu chamaria isso de invenção de maneira de ser. E não há cultura sem invenção de maneira de ser. É assim que a gente faz cultura, a gente inventa maneiras de ser. E que maneiras de ser que a gente inventa? Em geral, a gente inventa camisas novas. Eu torço para aquele time, outro time, eu vou até formar um outro time diferente. A gente inventa formas e transforma ou transgride. A transgressão também é um péssimo gosto. Né? É muito pouco transgredir. Né? O Criador não tem nada a ver com transgressão. O Criador, ele cria diferenças e não entra na dialética do pró e do contra, né? Do acordo, ou da conciliação, ou da exclusão. É muito pobre fazer isso. Né? Então, a diferença, ela não pede reconhecimento. Ela não está diante do espelho. Ela quebra todos os espelhos. Ela cria uma superfície imediata de expressão. Não precisamos de espelho, precisamos de expressão. Mas a expressão não está dada, eu tenho que fabricar. Tem matéria de expressão. Eu que crio linhas de expressão, matérias de expressão. Não existe outro antídoto em relação àquilo que se chama de violência. Violento é não poder se exprimir. Violento é o impotente. Toda a violência vem da impotência. Então, não existe outro mal. O único mal que existe é a impotência, o enfraquecimento. Por que a gente não combate
de modo um pouco mais honesto, né, o enfraquecimento. Então a arte, ao meu ver, é um modo, não de criação de uma obra para os outros fruírem. Hoje em dia existe uma prática que eu acho muito feia, que é educar a plateia para fruir de uma obra que às vezes não tem nada o que entender, mas você ensina a interpretar uma obra que muitas vezes é muito pobre, mas que dá muita consciência, que está a serviço do bem. Então é muito importante que o público entenda, né, que as criancinhas de Heliópolis se comportem direitinho para entender um filme que afinal vai deixar elas melhores. Então, obra de arte não tem nada a ver com dar consciência ou ensinar a partir de um objeto que ela cria. A obra de arte, antes de tudo, é uma fabricação de si, a partir de uma crítica de si, de um combate de si. Um combate entre as próprias forças que me constituem e me deixam mais fraco, né? Exatamente para criar as condições de fazer com que todo o acaso seja inocente. Que eu possa afirmar tudo que vem, inclusive o pior dos males. O que não me mata me deixa mais forte. Quando o homem deixar de ser moral, a estética vai dominar. Aí sim, a criação, ela é de verdade ou de mentira. Tanto faz, a verdade e a mentira também se dissolvem aqui. Mas ela se torna interessante, a criação. Ah, mas quando o homem? Não, eu não acredito nisso. Sempre que o homem. Sempre que. Não é quando. Um dia, quem sabe. Não. Sempre que. Aqui agora, outrora, ou em tempos que hão de vir, sempre tem essa ocasião. Se ela não está dada, eu que a crio. Aliás, ela nunca está dada. Nunca está dada. Né? É esse o modo intempestivo de ser. Intempestivo não é simplesmente estar fora do tempo ou simplesmente se queixar do tempo. Ah, essa época, que época triste, eu queria viver na época dos gregos, eu queria viver na época áurea de não sei o quê. Bom, esse é o nosso tempo. E o que você faz com esse tempo? Mas você nem criou o seu tempo. Então é como se você passasse a existência em branco. E aí, você é menos por isso? Não, simplesmente você passou em branco, não tem castigo nenhum, está tudo certo. Né? Mas, se você quiser fazer algo diferente da sua vida, saia dos processos de subjetivação, deixe de ser rebanho e crie processos de singularização. Ação cultural para gerar subjetivação é complicado. Então, vamos investir em meios propícios para quê? Para que a gente perceba, eu digo sempre no Cinema Nômade, nosso foco não é ensinar a verdade de um filme. Né? Olha o que o autor, na sua genialidade, quis dizer lá do fundo do inconsciente, arrancar aquela verdade, ou então idealizar uma verdade. A obra serve para eu me deslocar, eu ser provocado, eu ser instigado, eu me mobilizar, eu pirar, eu delirar, eu simplesmente ficar sem chão e me forçar a criar maneiras de variar, de sentir, de me continuar a mim mesmo. Né? É uma espécie de violência que a obra exerce para sair do estado de torpor. Nós adoramos os nossos estados naturais, estados de corpo, estados de mente, que são estados viciosos e a gente tem como estabilidades, como seguranças. Temos medos das nossas forças que nos põem devir. Então, a coragem é isso. Na verdade, é uma confiança com as forças que nos põem em variação. Medo de enlouquecer? Mas não é mais interessante enlouquecer do que ter essa submissão cega às formas prontas? Você já não está morto? O louco, ao menos, ele tenta viver. O que é racional, ele já está morto de cara. Racional nesse sentido, né? Que incorpora significantes, adota significantes e veicula e transmite significantes e significados. Né? Bom, enfim, então, eu acho assim, que a cultura, antes de tudo, é um cultivo. Um cultivo do quê? De maneiras singulares de ser. Não maneiras individuais ou egóicas, nem universais, maneiras singulares. E a maneira singular, ela só é ativada na medida em que o meio comum é encontrado. Então, nós precisamos criar condições de encontro do imediato em nós. Ah, isso é utópico, isso é teórico demais? Outra coisa chata de se ouvir sempre. É muito teórico, é muito difícil, isso é impossível, isso existe. Mas o que existe?
Alguém dizia esses tempos, mas se não fossem as leis, os direitos humanos, você ia ver só, você não estaria falando essas coisas que você está falando. Foi o José Gregório que me disse isso. Você não estaria falando essas coisas aqui. Houve uma luta, né? E a lei ajudou a defendermos do estado de exceção. E a lei ajuda alguns poucos pobres e humildes. Antes não ajudasse, porque aí eles iriam encontrar uma forma muito mais interessante de existir sem a tutela da lei. Por que a gente demanda a tutela? Porque a gente não tem horizonte, a gente não cria horizonte, a gente não cria nem tempo, nem movimento próprios. Não cria corpo e não cria mente ao acontecer. Então, a obra de arte, antes de tudo, é uma criação de si. A obra mesmo é um efeito dessa criação de si. Então, não há o que ser entendido ou interpretado na obra de arte. A obra de arte é um atravessamento, ela rasga, dilacera, ela atravessa na marra, ela te violenta. Se você tiver porosidade para isso, se você tiver sensibilidade, porque senão não acontece nada com você também, né? E está tudo certo. Então, esse atravessamento não quer interpretação. O que significa aquela obra? Nada. Significa muitas coisas também, né? Mas a questão mais urgente é o que eu faço com isso que me acontece ao encontrar esse tipo de força, de afeto, de ideia que a obra me oferece, né? Então, a fruição do objeto estético. Nós precisamos aprender a fruir. E fruir é o seguinte, é consumir. A gente sempre se queixa, nós somos consumistas. Errado, é o oposto disso, nós somos avarentos, não consumimos nada, somos mão de vaca, né? A gente consome zero de intensidade. Estamos entupidos de cacarecos, de extensões, né? De palavras, então, de instruções, de sabedorias, até de ações, de práticas, de atividades, 1000 coisas para fazer. Tem uma janela na quarta-feira, preenche, outra no sábado, preenche, trabalha em casa, né? Estamos entupidos, né? Mas intensidade zero, nada. Por quê? Porque a intensidade incomoda. Nós não aguentamos a vida intensiva em nós, que dirá no outro. Então, eu acho assim que há um desfoco radical da humanidade. Da humanidade também é uma generalidade, é uma bobagem que eu acabei dizendo, não existe essa coisa de humanidade. Há um desfoco, né, das forças em nós, no sentido em que nós deixamos de perceber o principal. É como se a mágica e a mística imperassem. O que é a mágica? A mágica é aquela que faz você prestar atenção numa coisa quando o essencial está acontecendo em outro lugar. Quando você vê, já aconteceu, já estava decidido. Então a gente vive numa zona mágica, né, mística. Então, quando a gente aprender a criar o foco, né, no acontecimento que nos constitui, a gente vai deixar de se queixar, deixar de falar bem, falar mal, deixar de buscar a verdade ou combater a mentira, deixar de se queixar de injustiças e vai criar a realidade. O Criador é aquele que não julga, né? Ele não precisa julgar. Todo homem que não cria, necessariamente ele precisa julgar. E isso é feio, é mal? Não, é necessário. Não vamos moralizar o impotente. O impotente, ele precisa julgar. É a condição de vida dele, assim como Nietzsche diz, a mentira como condição de existência. O homem fraco precisa mentir e deformar. É necessário para ele. Não adianta você dizer que você querer que ele não minta. Você denuncie, você é um mentiroso, né, como um moralista, um padre, né? É a condição da existência dele. Mas quem em nós precisa da mentira? Né? É o ser separado do que pode. É o impotente em nós, que se torna, não existe impotente em essência, né? Então, são esses aspectos que eu queria chamar a atenção em relação à cultura como um cultivo de invenções de maneiras de ser, né? A arte como produção de si, né? De realidade, antes de gerar uma obra para o público, né? Ela não tem nada a ver com o público, aliás, o público sempre falta para o artista, não tem público, né? Nunca vai ter. O público é fabricado, os ouvidos. Nietzsche já dizia, ainda não nasceram os ouvidos para as minhas palavras, né? Eu vi filmes de Glauber Rocha, que iniciaram com 50 pessoas na sala, e no final só tinha eu, olhei em volta assim, não tinha mais ninguém. Então, não tem público para essa obra de arte. E o artista vai deixar de fazer? Mas como eu vou sobreviver sem o público? Quem vai me dar de comer? Crie valor, crie valor.
o valor vira moeda? Não necessariamente, né? Enfim, você sempre acaba encontrando. Acho que o de menos é a sobrevivência, não é o de mais. A sobrevivência material eu não consigo criar porque eu tenho que dar de comer para o meu filho, tenho o aluguel, tenho o transporte. Mentira. Vamos ser um pouco mais sinceros, vamos ser um pouco menos frouxos, vamos nos exigir um pouco mais de nós, exercer crueldade, não piedade sobre nós mesmos, mas não como carrasco, né? Porque isso também é uma bobagem. Aliás, a pior forma de ser carrasco é a compaixão, é a pena de si. A piedade é um ato violento, tirânico, né? É um ato de carrasco. Tá? A crueldade é muito mais doce e amorosa do que a piedade. Né? Então a gente tem que aprender a arte da crueldade em relação a nós mesmos. Abandonar um pouco esse discurso melancólico do intelectual triste. Né? A gente só... Engraçado. Eu vivo sempre fora das universidades, não que eu tenha muita coisa contra, nem a favor, mas na universidade, ou mesmo nos discursos acadêmicos, a gente encontra muita melancolia e depressão. Sempre uma queixa, né? Os intelectuais são uma espécie de padre laico, né, da humanidade. São salvadores laicos, né? Enfim, mas ainda é um modo de existir, já que não se encontra sentido, isso ainda faz sentido, então bom proveito. Né? Você pode existir assim também. Mas eu acho sempre que tem essa ocasião de criar para si, não descobrir, porque não há nada a descobrir, criar para si essa outra maneira mais interessante. Então não se trata nem de verdade, nem de mentira, se trata de interesse. Né? Eu sempre ajo de modo totalmente interesseiro. Ser interesseiro, né, na intensidade. Eu acho que isso que falta, talvez essa coragem, mas não é uma má palavra, coragem. Né? É uma confiança na vida.